Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Você já ouviu falar de Nidanas? Você já ouviu falar de Skandas? Talvez para você sejam nomes estranhos, né? Talvez você conheça esses nomes por outros nomes. Nós vamos esclarecer isso tudo hoje. Isso é importante a gente saber, tem uma importância muito grande na nossa vida. Nidanas, por exemplo, são tendências, né? As escandas também são tendências que a gente traz. Então, nós vamos abordar o tema de hoje é as nidanas e o mapa astral. Mapa astral que é a mesma coisa do que mapa natal, é o dia que a gente nasceu e todo mundo, certamente você já fez um dia o seu mapa natal ou astral, ou você tem curiosidade disso, né? Você fornece a data de nascimento, o horário de nascimento, que é imprescindível, o local de nascimento, e a partir daí, o profissional, ele te dá uma posição de como você é, como você pensa, como você sente, como você age, muito importante. Bons profissionais, aqueles que estudam, aqueles que se dedicam, né? Que não fazem isso como uma terapia de fim de semana. Estou falando de bons profissionais. Então, hoje nós trazemos aqui uma pessoa que é especialista no que faz. Bom, uma pessoa dedicada, uma pessoa estudada, uma pessoa estudiosa. O estudo é uma pirâmide invertida, já falamos, né? Nunca acaba. Então, a pessoa sempre tem que estar se atualizando. Estou aqui com o meu querido amigo e irmão, né, René Monterrey. Como é que você está, René? Tudo bem? Opa, tudo bem. Aqui está tudo em ordem. Está tudo tranquilo, né? E contente aí de estar participando do Vida Inteligente. Legal. O prazer é todo nosso aqui, porque você tem referências boas nessa área de que nós vamos falar aqui. E eu quero, antes de você se apresentar, vamos dizer, antes de passar a palavra para você, eu gostaria hoje de abordar, nós falamos isso, né, antes, quando a gente combinou de conversar, é bacana a gente abordar sobre todos os prismas, né? O prisma espiritual, o prisma espírita, o prisma holístico. Vamos ver por todas as vertentes, porque isso que é bacana você vendo, porque dentro de um ambiente, nós estamos aqui, eu olhando para você, você olhando para mim, mas existem muito mais coisas atrás da gente, do lado da gente, que a gente não percebe, não vê, mas elas existem, elas estão aí. O fato da gente não ver não significa que não existem. Então é bacana, eu tenho certeza de que nós vamos ter um papo muito legal. Fala um pouquinho sobre você, nessa sua vivência, nisso que nós vamos conversar hoje. Nidanas, que são as tendências, astrologia, que é uma coisa que você estuda há muitos anos. Fala um pouquinho aí, Renê, para a gente abrir o programa. Deixa eu... Bom, se falar de Nidanas, né? Aí é todo mundo, é desde que nasceu, né? É verdade. A gente lidando aí com as nossas tendências, com as nossas questões, né? E o que acaba sendo interessante, né? Houve um momento na minha vida em que eu passei por um processo bastante intenso, ligado a autoconhecimento mesmo, né? Que foi um processo depressivo bastante grande, sabe? Né? Onde eu tive depressão, síndrome do pânico, tá? Puxa. Então, o que acaba acontecendo, né? Dentro disso, eu tinha dois caminhos. Ou eu pegava e partia para um medicamento psiquiátrico, mas aí a gente está falando do início dos anos 90, quando as coisas não se tinha a visão que se tem hoje de tudo isso, né? Ou então eu enfrentava o bichão, né? O touro à unha, como se diz, né? Então, tinha que esse processo, na verdade, nada mais é do que você entrar em contato com as suas sombras, com seus medos, e você procurar decifrar tudo isso. Na verdade, assim, é o labirinto do Minotauro, né? Você tem que entrar, aí precisa ter um fio, né? É um fio que te guia lá dentro, esse fio chama-se fé, não tem outro caminho para isso, né? E, felizmente, assim, apesar de ser um processo demorado, né? Eu acabei conseguindo superar tudo isso, né? Mas foi de um aprendizado valiosíssimo na prática a respeito do que é alma humana e etc. Né? E no meio desse processo, o que acabou acontecendo, né? A gente estava lá no início dos anos 90, em 91 exatamente, né? O que acaba acontecendo, então, eu comecei a ingressar no universo holístico, eu precisava entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, entender no mapa astral
o que acontecia comigo naquele momento, né? Ou se aquilo era efeito de alguma coisa externa ou interna. Então, o que acabou acontecendo, né? Na verdade, eu já tinha contato com isso lá desde os 22, 23 anos, aí a gente avança mais atrás ainda, né? Então, isso daí já dá algo em torno de uns 40 anos, mais ou menos. Tá? E o que acabou acontecendo, né? Eu muito jovem, fui responsável a cuidar espiritualmente, digamos, de um grupo, né? Então, naquela época, quando a gente fazia esse trabalho, a gente realmente dava o acompanhamento das pessoas, né? E foi aí que eu comecei a me interessar pelas questões de astrologia, né? Porque a astrologia ela era um guia seguro para que a gente entendesse o funcionamento das pessoas, tá? Eu aprendi astrologia com um médico homeopata, por incrível que pareça, tá? Ele era médico e amigo particular do professor Henrique, o fundador da eubiose. Então, ele via na astrologia uma maneira de... Dá o nome desse médico. Hermelino Pugliese. Pugliese, tá. Pugliese, isso. Sim. O que acontecia, né? Então, ele via na astrologia uma maneira da gente se enxergar melhor. Tá? Porque ele falava assim, olha, a pessoa ela chega no consultório relatando um problema e o que acaba acontecendo é que ela está contando a visão dela do problema, mas nem sempre a visão dela é a visão correta. Claro. Então, a partir do mapa, né, a gente consegue ver que existe uma repetição a qual todos nós estamos atrelados, e segundo ele, essa repetição, né, que aí a gente pode chamar de karma, destino, seja o que for, essa repetição é que vai fazer com que a gente desenvolva as nossas doenças, as nossas questões todas repetitivas da vida, né, que vão fazer com que a gente tenha que lidar sempre com uma mesma questão e dizer assim, nossa, mas por que eu vim parar aqui novamente, né? Isso seria realmente a causa, né, dos nossos dramas, das nossas aflições. Então, a partir do detectar isso, a partir desse contato com a alma, né, era feito o diagnóstico e, segundo ele, então, já se ia direto na questão, né, porque caso isso não acontecesse dessa maneira, até chegar no centro da questão demorariam assim muitas consultas, né, até e tentativas de medicamento até chegar no medicamento de fundo, né? Então eu tive uma formação assim, sabe? E a paralelo a isso, aí a gente foi fazendo estudo de astrologia naquela época que a gente precisava do compasso, do transferidor, dos logaritmos, né, das tabelas, dos livros de efemérides. Não existiam, né, esses programas de internet isso, já prontos? Não existiam os programas, então era 6 meses só para a gente aprender a fazer o mapa, o desenho do mapa, né? E aí depois, né, mais algum tempo, aí a gente ia começar a ver a questão da interpretação, né? Mas, o que acabou acontecendo, né? Diga. Não, achei importante enaltecer aqui que você optou, você teve um problema de depressão, segundo você disse, você teve síndrome do pânico, e nesse momento, que a hora que cada um, é único, cada ser é único, as pessoas geralmente buscam ajuda, elas se perdem, porque elas não querem estar com depressão e não querem estar com síndrome do pânico. Então, você optou por ir buscar ajuda, e isso aí foi um gatilho bom para a sua evolução, digamos assim. Quer dizer, uma coisa aparentemente ruim foi a coisa boa que aconteceu na sua vida, ou seja, você vivenciou isso, então você sabe o que você passou, você não tem o relato de terceiros, você tem o seu próprio relato, e a partir daí você, com a sua opção, seu livre-arbítrio, com as suas tendências, né, que você carrega, nós vamos falar agora, você resolve. Isso é muito importante enaltecer, porque você é uma pessoa que chegou no problema, vivenciou o problema, e aí escolheu, ou eu desisto, ou eu vou procurar outra alternativa, ou então eu vou procurar meu auto-socorro, e foi o que você fez. É isso ou não? O que acaba acontecendo, né? Assim, essa questão de escadas inidanas é bem isso, né? A gente tem as nossas sombras, né? E isso daí precisa ser convertido. A finalidade de tudo isso, né, é o aprendizado, é o crescimento, né? Mas esse crescimento, ele depois a gente fala melhor a respeito disso, né? Essas questões elas falam assim, olha, eu preciso sempre
aquilo que eu aprendo não pode ser para mim, sabe? Então, existe sempre, né, por trás de tudo, a gente colocar em meta assim, olha, eu vou transformar esse aprendizado, por mais difícil que seja, em alguma coisa positiva que possa ser direcionado para os outros que porventura venham passar pela mesma coisa que eu. Sabe? Isso daí, assim, acabou sendo o meu carro-chefe, né? E a questão da fé, chega uma hora que a gente fala assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou a gente pratica aquilo que a gente aprendeu, ou então a gente... Para que serve o aprendizado que a gente tem? Perfeito. Né? Eu estava já num colégio iniciático, já há quase 10 anos, né? Naquela época, era 8 anos, por aí, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Bom, vamos colocar em prática o que nós aprendemos, sabe? Eu tive a felicidade de encontrar pessoas antigas, né, que tinham passado pelo mesmo processo. Então, eles foram me orientando pela mitologia grega, eles foram me descrevendo as etapas. Olha, você está passando por isso, esse daqui é o, volta a dizer, esse daqui é o Minotauro, essa é a Esfinge. Eles iam dando nome para os processos, né? E para as etapas, né? O que acabou sendo extremamente rico, sabe? Porque a gente percebe que os nossos amigos gregos lá atrás, eles tinham um conhecimento assim da nossa psique assim absurdo, né? E eles acabaram narrando todo o nosso processo de desenvolvimento, todo o nosso processo de crescimento a partir daqueles mitos, a partir daquelas histórias aparentemente fantásticas, mas que, na verdade, quando a gente está vivenciando, a gente percebe que elas são extremamente realísticas. Sabe? O que é a mente como o próprio labirinto, a gente perdido dentro de tudo aquilo, sabe? Chega a ser lindo, tá? Então, é como se fosse assim, volto a dizer, para mim é um divisor de águas. Existem dois Renés, existe um René antes de tudo isso, existe um René depois, mas eu posso dizer assim que isso te dá, quando a gente mergulha na alma humana, a gente tem uma capacidade de compreensão que ela aumenta muito grande, aumenta muito mais, sabe? Então, o que acaba acontecendo é que as percepções, tudo, elas acabam ficando muito mais apuradas, e o que acaba sendo muito bom, né? Então, diante de tudo isso, né, a gente... embora eu, na época eu fosse arquiteto, né, eu tinha aí outras funções, né, mas diante de tudo isso começou a abrir aí um caminho paralelo que acabou me jogando onde eu estou hoje, né? Que bacana. Escuta, a astrologia, eu aprendi com um grande profissional também, que muita gente não sabe, porque acha que é uma ciência divinatória, né, que vai te dizer se você vai ganhar na loteria, se vai fazer isso e aquilo, se você vai encontrar o amor da sua vida. E a coisa mais importante que o Eustáquio descobriu na astrologia é que a astrologia lhe dá tendências. Parece que, você é o especialista, vai falar sobre isso, parece que o dia, a hora, o segundo, o local, a data, tudo isso aqui, tem uma posição astral. Os astros estão naquele momento. Você nasceu, pum, é como se alguém batesse uma fotografia do céu no horário do seu nascimento, que é o mapa astral, o mapa natal, né? E aquilo lá mostra, segundo os estudos sérios que já vêm, olha, de milênios, né? A astrologia é uma ciência, se assim podemos chamar ciência, né? Que os antigos viam no espelho refletido na água, eles olhavam os astros, e a partir daquilo eles sabiam o que... Então, tendências, né? Ela é cheia de tendências. Então, você pode dizer, Eustáquio, você tem a tendência a engordar, você tem a tendência de começar uma coisa e não terminar, você tem a tendência disso e daquilo. E é bacana porque o profissional bom, aquele que se empenha, aquele que estuda, aquele que sabe o que está dizendo, ele consegue convencer de o que o cliente dele está ouvindo, né? Porque se ouvir qualquer coisa, é coisa. Bom, essa é a primeira que você vai falar. E a segunda questão é como associar isso. Aí vem a questão do karma, né? Eu quero associar essas coisas. Nós vamos associar tudo junto, vai ficar por sua conta. Isso, é. O espiritismo, a ciência espírita, a doutrina espírita, outras doutrinas, né, que falam do karma e do dharma, não sei se seriam skandhas e nidanas, seriam
tem essas tendências, as positivas e as negativas, né? E também outras questões falam sobre as mesmas coisas, sob diversos ângulos que a gente falou no começo do programa. Então, me dá uma visão geral na ordem que você quiser sobre. Vamos deixar bem claro o que é para as pessoas começarem a acreditar e fazer o seu discernimento, que é o mais importante, né? Eu vou discernir tudo que eu ouvi. Então, legal. Eu vou entender como eu sou. Eu sou assim porque eu nasci assim. Não que necessariamente eu vá ser assim, porque eu estou tendo uma oportunidade de mudar isso, porque eu vim com tendências, não é isso? É isso aí. Né? Vamos começar pelo mapa astral, né? Então, a primeira ideia que se tem é exatamente essa, né? Uma fotografia do céu, né? Vista no momento em que a gente nasceu, do lugar que a gente nasceu. Eu costumo dizer assim, já nasce com uma câmera tridimensional, né? Batendo a fotografia do céu, né? Mas, na verdade, cabe a gente ressaltar que isso daí é uma representação do céu. Tá? Então, é muito interessante, porque quando a gente fala em representação, então, vamos voltar novamente para os gregos. Tá? A maneira como o mapa astral ele é mostrado para nós. Talvez a grande maioria das pessoas não saibam, né? Mas aquele teatro grego, onde a gente vê aquelas escadarias todas, né? E aquele centro, né? Ele funcionava ao contrário do que a gente imagina. Hoje a gente senta nos degraus, né? E a gente olha para a arena, né? E na verdade as pessoas elas olhavam para a arena e o teatro ele era interpretado nos degraus, né? O que acaba acontecendo? O mapa astral ele vai seguir a apresentação dele vai seguir exatamente como a representação de um teatro grego, onde a gente vai ter assim a gente vai estar no centro, a gente vai ter aquelas escadas todas, né? Aqueles degraus, em cada degrau a gente pode dizer que existe um planeta, existe um personagem caminhando, né? E a gente vai ter o fundo, os cenários, e os cenários são os signos. Cada signo é um mundo, cada signo é uma realidade, cada signo é uma dimensão, cada signo é um universo à parte. E cada uma das personagens, né, que elas vão caminhando, elas têm características determinadas, né? Ou seja, aquelas máscaras, né, do bem, do mal, da criança, do velho, os arquétipos da mãe, etc., né? E conforme eles vão caminhando lá pelos degraus, né? Então, ora eles se encontram, ora eles entram em conflito, ora, né, eles se acenam, né? Então a gente vai ter assim, né, essa representação, né? No momento em que a gente nasceu, né, a gente pode transformar isso num quadro lindo, né? Essa representação, na verdade, no momento em que a gente nasceu, seria o nosso mapa astral. Né? Ele é completamente egocêntrico. Tem gente que critica a astrologia, dizendo assim, a astrologia é muito egocêntrica, porque né, ela coloca o indivíduo no centro e coloca o universo todo rodando em torno dele, né? E aí a resposta, né, que a gente tem, né, na verdade, ela é egocêntrica sim, mas a gente só consegue ver o mundo com os nossos olhos. A gente não consegue ver o mundo pelos olhos das outras pessoas, né? Tudo tem que passar pela gente para que a gente possa interpretar, para que a gente possa conhecer. Então, a astrologia ela vai ser dessa maneira, né? Então, a gente fala assim, os homens medievais eles eram atrasados porque eles pensavam que a Terra era o centro do universo. Não, eles tinham uma visão astrológica da Terra. Isso não significa que eles fossem atrasados, significa que a visão deles não era a nossa visão científica que nós temos hoje, mas isso assim não desvalida nada que foi feito até então, dizendo assim, a visão deles não era conveniente ou não era adequada e coisas desse tipo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Então, a gente volta, o mapa astral ele é uma representação, tá? Mas é uma representação do quê? A gente, então, tem lá o nosso sistema solar, a gente tem os nossos planetas, esses planetas todos, eles estão lá na sua órbita, né? O que é interessante é a gente lembrar que não existe conflitos no universo. Sabe, a gente precisa entender o universo de um modo impessoal. No universo não existe bem, não existe mal, não existe o vilão, não existe o mocinho, não existe nada disso, né? Existe aquela ordem daqueles planetas, né? E a ordem desses planetas
vai ser... É uma coisa que acontece, né? Ela é divina, ela é perfeita e etc. Só que o que acontece do ângulo que a gente está aqui na Terra, a gente vai ter uma visão diferente. Sabe? A gente vai ver planetas andando para trás, que a gente vai chamar de retrógrados, a gente vai ver planetas se opondo, a gente vai ver planetas assim entrando em conjunção, né, se alinhando. Sabe? O que acaba acontecendo? É interessante a gente pensar, né, que a gente veio para esse plano daqui para desenvolver, né, o mental concreto, né? Toda a questão da humana evolução está em função do desenvolvimento do mental concreto, e o conceito de bem e mal, ele só existe na mente concreta. Sabe? A gente, né, um animal, ele não tem o bem e o mal, ele simplesmente ele segue os instintos, a planta, etc, né? Mas a gente, quando a gente ganha mente, a gente começa a dar nome de bem e mal, né? E começa todo o nosso drama evolutivo, começa todos os nossos conflitos, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar o céu e a gente vai ver o céu dessa maneira também, sabe? E o que acaba sendo interessante vai representar isso dessa maneira, tá? Da maneira como a gente vê, né? E o que é interessante, eu acho lindo na astrologia, é falar assim, então você vai ver coisas no mapa que rodam num sentido, coisas que rodam no outro, é como se fosse assim a combinação de um cofre, sabe? E o que é mais fantástico, né? Então, é exatamente como um cofre, sabe? No momento em que aquela combinação ela se ajusta, é como se abrisse um portal, e aquele portal dá passagem para uma alma encarnar. Olha, Tá? Então, nós somos, né, aquela combinação perfeita, né? É impossível para a gente conceber como que isso acontece, né? A gente escolhe, não, mas é muito louco imaginar uma escolha dentro de tudo isso, tá? Então, nesse momento que se abre esse portal, assim, essa alma se manifesta, é como se a própria eternidade se debruçasse no céu e olhasse a sua criação. Sabe, naquele momento, cada um de nós é um momento cósmico manifestado. Sabe? E, ao mesmo tempo, né, o mapa vai falar assim, é como eu vejo o céu, e vai falar como o céu me vê também. Sabe? É um momento de interação. Esses dois pontos, eles se encontram naquele momento, né? Então, tudo aqueles conflitos, entre aspas, né? Ou aquelas experiências que o plano cósmico universal ele está precisando realizar, ele está precisando conhecer ou aprender, sei lá, ou transformar em consciência, isso vai acabar se manifestando em cada um de nós. Então, ou seja, né, cada um de nós é a representação do momento único do universo que, né, de uma certa maneira, ele precisa, ele está tomando consciência no plano mais denso. Aí você vai dizer assim, tudo bem, mas é aquela pessoa que nasce no mesmo dia, mês, ano e hora que você, mas nasce em outro lugar, né? O que acaba acontecendo, né? A visão que essa pessoa vai ter do céu, ela vai ser diferente, porque é o lugar que vai determinar aquelas casas astrológicas, aqueles setores são determinados pelo local que a gente nasce, né? Então, o que acaba acontecendo é que a visão do céu vai modificar, então aquela relação entre aquelas personagens do teatro grego, ela acaba modificando também. Ou seja, né, cada um de nós vai ter um mapa, né, um mapa astral, como se fosse uma impressão digital, que vai dizer respeito unicamente a nós. Tá? Agora, o que é interessante, né? Então, diga. Não, vai, eu estou acompanhando. O que é interessante de tudo isso, né? Então, volta, né? Essas tendências que elas acabam aparecendo, né? Então, inicialmente, uma coisa que é interessante a gente notar, a gente pode dizer assim, aí é conceitualmente falando, tá? A gente está num momento evolutivo onde surgiu o tempo. Tá? O tempo ele vai aparecer aqui no nosso quarto sistema, quando a gente estuda aquele esquema da teosofia, né? Daquela parábola, nós estamos no ponto mais denso embaixo, né? Então, atrás de nós a gente tem o passado e na frente a gente tem o futuro. O passado ele vai determinar assim as quedas, aquelas questões todas que a gente conhece, que a gente fala, né?
E o futuro ele está relacionado com a divindade e com o vir a ser. O que acaba acontecendo? A gente está num ponto onde o passado e o futuro eles acabam, de um certo modo, entrando em atrito, e desse atrito do passado e do futuro acaba nascendo o tempo. Tá? O que vai acontecer dentro de tudo isso, né? A gente, então, vai falar do negativo, algo que precisa ser trabalhado e algo que precisa ser desenvolvido. Tá? Esse algo a ser trabalhado a gente vai chamar de tendências negativas, tá? E aquele algo que precisa ser desenvolvido a gente vai chamar de tendências positivas. Que tem aqueles nomes sânscritos, né? Aqueles nomes... Isso. A gente vai chamar de nidanas, né? Ou como os antigos diziam, midanas, né? E a gente tem as escandas, né? Como as tendências positivas, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Dentro de tudo isso, a gente vai ver os aspectos tensos do mapa, a gente pode dizer que eles são as nidanas, e a gente vai ver os aspectos positivos como sendo as escandas. Tá? Isso daí pode ser uma primeira abordagem. Tá bom? Uma outra abordagem, né? Então, no mapa, ele possui aspectos retrógrados, são aqueles aspectos que estão voltados para trás. Tá? Na verdade, nada volta para trás, né? Os planetas, eles têm as órbitas, né? Mas a gente tem essa impressão, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Esses aspectos que voltam para trás, que são os nossos planetas retrógrados e são os nossos nodos lunares, né? Eles vão falar para a gente assim, eles estão olhando para o passado. Eles vão falar assim para nós, existe algo que a gente traz, que esse algo que a gente traz, ele vem como um obstáculo, ele vem como uma dificuldade, ele vem como alguma coisa que te leva sempre para o mesmo ponto, só que se você olhar ele de uma outra maneira, você vai descobrir que ele é o seu mestre. Tá? Aqueles aspectos negativos que a gente traz, na verdade, eles são os nossos mestres. Por quê? Porque eles vão nos obrigar a lidar com aquela questão, né, de uma maneira diferente. Tá? Por exemplo, né, uma pessoa, todo mundo fala de Mercúrio retrógrado, parece que né? Nossa, Mercúrio retrógrado, né? O Mercúrio retrógrado, como todos os planetas retrógrados, ele está falando assim, sabe, aprenda a fazer isso funcionar de uma outra maneira. Preste mais atenção, aprenda como que as coisas funcionam. Sabe? Por exemplo, a pessoa que tem Mercúrio retrógrado, como eu no caso, tem que aprender a falar por ideias, porque se ela começar a falar por palavras, né, e ficar racionalizando, ela se perde. Olha que interessante. Então, é super interessante, né? A pessoa que tem a Vênus retrógrado, o Marte retrógrado, cada um deles, né, que tem Saturno retrógrado, se cobra em demasia, sabe? Então, cada um deles vai trazer uma lição para nós, né? E o que isso significa, né? A gente volta para o começo, para a questão da depressão, né? Que as dificuldades, na verdade, elas não são castigos, sabe? Na verdade, elas estão te dando uma oportunidade de você subir um degrau a partir de você se conhecer, mas você tem que admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? É que do nosso tempo, é a mesma coisa do nosso tempo, que a gente tinha oportunidade, né? Somos quase da mesma época. Isso, como é que se diz? Aquele exame, aquele segunda época, né? Quando a gente não passava. Você tinha mais uma oportunidade. Eu acho que é bem isso na vida, né? Aparecem essas tendências, vamos dizer, para você exatamente mais uma oportunidade de trabalhar com elas, né? Sublimá-las. Exatamente, né? Agora, o que acontece? Qual que é a outra mecânica do mapa, né? Cada um de nós tem um sentimento de impotência que surge no momento em que a gente nasce, tá? Então, todos temos, é o nosso Quiron que a gente fala, tá? É a ferida, né? A ferida que precisa ser curada, né? Mas, na verdade, é aquela ferida que a gente só cura quando a gente curar os outros também. Fala um pouquinho disso aí eu não me lembro de ter ouvido isso. Como é que é? Então, aquela história além do Centauro, né? Que ele era um médico, ele acaba sendo assim um instrutor de todos os deuses, né? Ele cura todo mundo, mas ele mesmo tem uma ferida, né? Que ele não consegue curar, né?
E o que acaba acontecendo, né? O Quirón, então você imagina o seguinte, você está lá a gente está lá no útero materno, né? Aquele útero foi desenvolvido para nós. Tá. Nós estamos plenamente envolvidos uma espécie de ninho onde a gente recebe alimentação pelo umbigo, a gente respira pelo umbigo, a gente está protegido, a gente está quentinho, a gente está assim no mundo ideal, a gente está perfeitamente integrado com tudo aquilo, sabe? Então, esse daí na astrologia é o Netuno, tá? Esse daí é o nosso primeiro conceito, né? É o paraíso do Éden. Ali não falta nada, ali nós estamos protegidos, né? Chega num determinado momento, você é expulso daquele paraíso. Sabe, ou por parto normal, ou por cesárea, né? Então, a dor da expulsão, o sentimento da asfixia, você precisa respirar por você mesmo, mas o ar vai queimar as narinas, você precisa ver, mas a luz vai ofuscar seus olhos. É um momento traumático. Você vai sentir o toque das pessoas, você vai sentir... Sabe, aquele contato com saída de um mundo e entrada no outro vai ser uma coisa extremamente traumática que a gente não lembra, graças a Deus, tá? Mas o primeiro sentimento que a gente guarda é um sentimento de impotência perante o mundo. Tá bom? Mas assim você fala, nossa, René, mas que coisa é essa, né? Na verdade, tudo tem uma razão de ser, né? Claro. Porque na natureza, quando a gente nasce, esse nascimento ser dessa forma traumática, na verdade, é para que nos provocar uma reação, para que os nossos sistemas de biossobrevivência eles sejam ativados naquele momento, né? Então, ele tem um disparo, né? Lá em todo o nosso mecanismo, né? O que acaba acontecendo é que esse quirón ele fica registrado, sabe? Essa ferida que cada um de nós tem num lugar, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente tem a nossa bagagem que a gente traz, que são as tendências de vidas passadas e os planetas retrógrados, etc., né? Que por mais que a gente falando que eles são ruins, na verdade a gente não tem essa visão, sabe? A gente tem a visão como sendo algo que faz parte de nós, né? Então, o que acaba acontecendo? Todas as vezes que esse quirón ele é tocado, a gente corre para esse ponto, segurar o nosso passado. Está no subconsciente, então. Você carrega... subconsciente, esse é o nosso mecanismo, né? Então, está no nosso subconsciente, né? E a gente tem uma tendência à repetição, sabe? Entendo. E essa tendência à repetição é que vai se tornar o nosso mestre, até que chega uma hora que a gente fala assim, olha, eu preciso mudar isso daqui. Como que eu faço para mudar isso daqui? Né? E o momento em que a gente deixa de ser vítima e a gente começa a ser realmente o nosso, né, senhor da nossa própria vida, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente é impulsionado pelos nossos medos, pelas nossas sombras, né? A gente sempre é impulsionado a entrar em contato aí com esses aspectos que a gente chama de retrógrados, né? E que, na verdade, eles vão falar assim, olha, isso daqui você não resolveu e volta, você não resolveu no passado, ó, voltou aqui para você resolver novamente, né? Mas volta, a gente tem uma tendência de repetição, porque aí o princípio homeopático, sabe? O princípio é assim, ó, você vai usar o veneno para curar o próprio veneno, sabe? Você foi arrogante, você vai dizer assim, meu Deus, por que eu encontro com tantas pessoas arrogantes nessa vida? Exatamente, elas estão te lembrando da sua arrogância do passado. O semelhante, semelhante. Isso porque aí você acaba, de um certo modo, meio sendo vítima daquilo que você causou no passado, né? Então, você encarna num ambiente, essa combinação de cofre é mais maravilhosa que a gente imagina, né? E você vai reencarnar num ambiente onde aquele quirón é alimentado e onde você vai ter os pais, os irmãos, etc., se comportando mais ou menos como aqueles planetas retrógrados, eles estão para te jogar novamente em contato com aquelas questões. Tá? Então, se a gente for falar assim, em termos de bem e mal, né? Tem tendências negativas e positivas, a gente entende que esse negativo e esse positivo ele acaba sendo uma coisa relativa,
porque ele acaba sendo um próprio mecanismo da natureza para fazer com que você cresça, né? Quanto maior o obstáculo, maior o degrau. Então, por exemplo, né, aquela pessoa que ela tem mais aspectos retrógrados, etc., né? Na verdade, elas estão tendo mais oportunidades, né, de dar um grande salto espiritual do que aquela pessoa que de repente está tudo mais tranquilinho no mapa, né? Daí, Então, uns vêm mais a passeio, outros vêm mais a trabalho, né? daí vem aquela famosa frase, né, que está lá, conhece-te a ti mesmo, né? Porque a partir do momento que você conhece a você próprio, as tendências que você veio, os seus prós e os seus contras que estão lá para serem trabalhados não são lei, eles estão lá e depende de você como é que vai ser o resultado disso. O lindo, né? Você encarnou para realizar aquele papel, aquele trabalho, né? Os 12 trabalhos de Hércules, sei lá, né? Cada um de nós, né, desencarnou para desenvolver aquele papel, o que acaba sendo assim, né? Cada um de nós tem um motivo de existir, né? Então, o que acaba acontecendo, né, quando a gente volta, né, ver essa questão, então, porque senão acaba sendo muito cruel. Você pega mapas de pessoas, tem um monte de aspectos tensos, retrógrados, né? Você não pode dizer que aquela pessoa é má, sabe? Você não pode dizer, né? É nidanas, é coisas desse tipo, é psiquismo, é atraso, é não sei o quê. Não pode dizer nada disso, né? Porque, na verdade, a gente, aliás, tudo, né, que diz respeito à espiritualidade, a gente tem que ser imparcial. Né? A gente precisa ser imparcial porque, né, a divindade ela é imparcial, né? Ela está olhando tudo, ela está aprendendo com tudo, né? Mas na verdade ela não está julgando nada, né? Quem está julgando somos nós, né? A nossa mente é que está julgando, está dando nome para tudo, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então é interessante a gente perceber, né? E não ver essas escandas, essas nidanas, né? Como sendo algo negativo e algo positivo, porque isso daí pode de um certo modo, inverter no meio do caminho, tá? Não, mas aí depende do profissional, né? Eu quero te fazer, só fazer uma parte do que você está falando, que é importante. Então, através do mapa astral, do mapa natal, que é a mesma coisa, vamos dizer, eu posso, por exemplo, porque eu já ouvi falar de astrologia kármica, daí vem a minha pergunta. Tá. Você consegue ver, porque acho que é questão apenas de terminologia, né? Isso, Pela doutrina espírita fala assim karma e dharma, né? E na astrologia ou no sânscrito, ali, não sei, outras ciências, skandhas e nidanas. Você consegue ver, então, sobre as duas óticas? Claro, porque ali você tá dando. Você tem condição de fazer um raio-x sobre a minha pessoa. Essa é a astrologia que eu mais aplico, né? Porque a gente, essa questão do karma, né? Também é um termo relativo, né? As pessoas veem o karma como sendo uma coisa, é meu karma, né? Essa ideia de que karma é algo positivo, né? E, na verdade, ele está apontando um caminho, né? Para você ter ideia, sabe? É muito louco, assim, porque você vê no mapa astral, inclusive, a gestação da pessoa. Sério? Sabe, você foi gestado dessa maneira, não sei o quê, sabe? E você vê aquele Quiron sendo estruturado já na gestação da pessoa. Sua mãe estava preocupada, sua mãe estava com medo, sua mãe estava brava, sua mãe não queria essa gravidez, chegou de uma hora errada, né? Então você vai vendo a estruturação do ser já logo na... É muito louco, sabe? Você entender que o céu desenha tudo isso, né? Então, você vai vendo, assim, aquela história sendo montada, né? E você fala, não é por acaso, a gente está muito longe de entender a maravilha que existe por trás disso, a perfeição que existe por trás disso, né? Porque essa história, ela sendo montada, e quando você vê as questões do passado, né? Porque, às vezes, por exemplo, existem questões ligadas à violência, a agressões, existem questões muito pesadas no mapa, sabe? Então, quando a gente entra na questão das vidas passadas, né? E dependendo do lugar onde está, você identifica até quem são os agentes daquilo.
Sabe, ó, quando criança você teve um comportamento de tal maneira, por isso, quando criança você se deparou com tal situação, sabe? E a pessoa sempre se deparou com aquela situação, né? Ah, Não é por acaso que ela teve o pai que teve, a mãe que teve, os irmãos, a família, sabe? Ela vai se deparar, né? E vai depender de cada um, né? Com situações extremamente duras às vezes, né? Mas aquilo ela precisa entender que o mal que ela vê, ou o mal que ela viu no outro, na verdade, né? Não é uma coisa que foi assim, tipo, se não tivesse acontecido na minha vida seria diferente. Não, minha vida existe exatamente para resolver aquela questão que apareceu. Sabe? Aquela questão tem a ver com o meu eu de vidas anteriores, tem a ver com o meu passado. Sabe? O que eu preciso aprender de tudo isso, eu preciso aprender a ver o outro como sendo eu, em vez de vê-lo como inimigo, como vendo alguma coisa ruim que me aconteceu, né? Aprender a vê-lo como eu e vendo ele como eu, identificar o que existe dele dentro de mim e aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a lidar com isso de uma outra maneira, sem que fique cultivando ressentimento, raiva e coisas desse tipo, né? Que acabam sendo as nossas nidanas verdadeiras, né? Que elas acabam sempre nos prendendo na nossa parte instintiva, a nossa parte egóica, né, que clama por vingança, clama por justiça, etc., né, mas que ela está enxergando as coisas dentro do próprio ego, sem entender, na verdade, tudo aquilo que existe à nossa volta. eu tenho. Então, é interessante isso, né? Então, aí volta, nasce com tendências, né? Mas essas tendências, elas significam, assim, aí é super bonito você ver a finalidade que você vai dar para essas tendências, aí sim, eu acho que o estágio evolutivo, ele faz diferença. Sabe? Porque aquela pessoa que consegue ver aquilo de uma maneira como possível para crescimento, né? Às vezes ela tem assim tem mapas com coisas pesadíssimas, né? Ela chega a ser comovente a forma como a pessoa lida com aquilo e consegue transcender. E existem outras pessoas que na verdade não têm aspectos nenhum disso, né? Ou pouquíssimos, né? E as pessoas se vitimizam. É muito louco, tá? Então, por exemplo, eu peguei um mapa uma vez, que eu nunca esqueci, a pessoa só tem aspecto positivo no mapa, sabe? Você fala, meu, que pessoa é essa, né? Assim, nossa, é um Buda de compaixão, né? O que é essa pessoa, né? Ou você acaba vendo uma pessoa frustrada, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa completamente desmotivada, sabe? Porque tudo flui, tudo acontece. Sabe, a grande questão dela, ela veio me procurar, é assim, por que eu só atraio pessoas com problemas? Né? Por quê? Né? Porque você precisa lidar com problemas de alguma maneira para poder crescer, né? E se você traz tudo aqueles aspectos positivos, você precisa aprender a direcionar para o outro. A tua lição agora é direcionar para o outro tudo aquilo que você traz. Aí essa pessoa se nega, ela cai no vitimismo, que ela só atrai gente problemática, etc. Né? Pronto, sabe? Ela começou a alimentar uma nidana já para trabalhar na próxima, né? Olha, Porque a coisa ela funciona desse jeito, né? O que prende a gente nesse plano é a nidana. Sabe? A gente encarna por causa dela. Sabe? Porque se a gente tem que ter alguma coisa, um lastro que nos prenda para que a gente possa estar aqui nesse plano, tá? Por isso, a dor do nascimento, etc., né? A gente já nasce com dor, né? Por quê? Né? Entrando em contato com aquilo que nos prende nesse plano, sabe? Então, a gente não pode, né? Falar assim, eu vou trabalhar minhas nidanas e vou viver só de escândalos, vou irradiar amor para o não mundo, tem né? nada. Eu vou ser aquela pessoa bondosa, perfeita, que fica meditando dia, noite e dia, né? E aí tudo aquilo que eu sinto de ruim dentro de mim, eu pego e fico represando, eu não mostro para ninguém, eu me mostro como um momento de virtude, né? Sabe, ele está
ele continua alimentando aquilo, ele veio exatamente para trabalhar aquilo, né? E a partir do momento que ele se nega, né? Isso daí também, né? Aquela história da queda dos anjos, né? Que ele se sonega, né? A fazer um trabalho, né? Aquilo vai chegar um momento em que aquilo represado vai explodir e vai ser pior o estouro da represa do que se ele tivesse lidando com aquilo e procurando aprender através daquilo e procurando usar daquele aprendizado de uma maneira positiva para que seja útil para as pessoas que estão à volta dele, sei lá. Por falar nisso, aí eu vejo nesse aspecto a importância também, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante, eu vejo como importantíssimo. Eu ganho todo ano de presente da minha astróloga, né? Ela me dá de presente de aniversário a Revolução Solar. A Revolução Solar, ela, no meu ponto de vista, você que é o profissional, ela ajuda bastante nesse processo, porque ano a ano você tem aspectos ali que você tem que tomar mais cuidado. Então é como se aquela visita profilática ao seu médico, né, preventiva. Eu vou ver sobre a minha dentição, eu vou ver sobre meu estado, sobre os meus hormônios, eu vou ver sobre isso e aquilo, fazer um check-up. A Revolução Solar ajuda muito no entendimento e no acompanhamento desse entendimento e do convívio com as nidanas, né, Renê? Isso, a Revolução Solar, ela é uma Como você define isso? é uma revisão sempre do mapa natal, né? O mapa natal, é interessante lembrar isso, né? O mapa natal, então, é o mapa do nosso nascimento, né? Então, isso daí ele vale para a vida inteira, tá bom? Então, é interessante a gente sempre lembrar disso, né? Mas, por exemplo, na astrologia, o que acontece, né? Então, por exemplo, meu aniversário lá, 27 de novembro, tá? O que acaba acontecendo, né? O nosso ano, ele é um ano quebrado, tá? A gente tem 365 dias, vírgula, alguma coisa, né? Que esse vírgula também não é um quarto, mas não é um quarto, né? Então, para a astrologia, o que vai acontecer? O meu aniversário não vai ser lá às 8h30 da manhã, 27 de novembro, meu aniversário. O meu geralmente. Às vezes acontece de adiantar, às vezes acontece de atrasar, né? Então, assim, o meu aniversário vai ser lá quando o Sol chega a 4 graus, 20 minutos, tantos segundos de Sagitário. Né? Então, aquele é o meu momento. Né? Então, o que acontece? A cada ano, né? Então, aquele momento, ele vai chegar numa hora diferente e, às vezes, chega até num dia diferente, né? Então, isso vai fazer com quê? Com que eu tenha um ascendente diferente a cada ano, né? Mas esse ascendente, na verdade, ele sempre é comparativo ao mapa natal, né? Porque, caso contrário, a gente está lendo o mapa de uma criança que está nascendo naquele momento, né? Que aí é outro ser, não é você, né? Tá? Então, sempre está, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Ele vai te falar assim, esse ano as tendências são essas, são aquelas, né? O tal setor da sua vida, faça isso, evite aquilo, né? Mas sempre, né? Sempre a gente comparativo com o outro. O teu destino é esse daqui, o teu Quiron é esse daqui, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, né? Então a leitura ela é feita dos dois juntos, tá? O que acaba sendo interessante, né? E é importante ou não? É importante, eu acho, né? Eu acho importante porque ele dá o norte, né? Às vezes a gente tem planos, tem projetos, né? Que cabe a gente dar uma revisada, entender, agora não é o momento disso, agora é o momento daquilo. Senão você fica dando murro em ponta de faca, né? Para coisas que elas dificilmente elas vão acontecer naquele momento, né? A respeito ainda de Escandas e Nidanas, tem uma história muito legal que eu gosto de contar, né? Eu acho que acaba instruindo, ilustrando bastante isso, né? A gente já falou, né, daquela pessoa que se mostra boa, né? E na verdade ela está ocultando, né? Aquela obscuridade, ela está alimentando, né? E a respeito disso tem uma história que aconteceu comigo que eu acho bem legal. No momento, né, que volta, eu tinha uma responsabilidade aí
com grupo, a gente dirigia yoga, cerimônias, etc., né? O que acabou acontecendo? Então, chegou o dia que eu tinha a primeira cerimônia lá a dirigir, e ela era feita, naquela época, ela era feita toda a mudança de lua. Tá? Então, eu estou falando aí 85, por aí. Então, Nossa. o que acaba acontecendo? Né? A gente, então, era uma yoga que precisava de mantras, etc., né? Mas o aparelho que a gente tinha para fazer aquela yoga era um toca-fitas de carro, sabe? Então, a gente punha o toca-fitas de carro em cima de uma cadeira com umas caixas de som, mas o toca-fita ele precisava ter um elástico assim que segurasse ele, né? Aquelas gambiarras que a gente fazia, né? Para que ele tocasse direito. Caso contrário, a gente estava fazendo a yoga e o toca-fitas começava a mastigar a fita, né? Tá? Então, para evitar isso daí, a gente põe um elástico lá, né? Então, eu fui dirigir lá essa primeira cerimônia e o que acabou acontecendo, né? Eu estava tão aflito, né? Por ser a primeira vez e aquele toca-fitas, que ele não engolisse a fita, não acontecesse nada, né? Que eu fiquei preocupado com todos esses aspectos, mas a própria yoga, com as mentalizações, com as cores, com chakras, etc., eu não fiz. Tá? Minha preocupação ela estava voltada para que aquilo tudo acontecesse legal, né? E aí havia uma senhorinha daquela das antigas, que acabou me ajudando no meu processo, que ela era clarividente, ela já tinha quase 90 anos na época. E o que acabou acontecendo, né? Terminou a cerimônia, eu fui lá, a gente foi uma veste, né? E eu estava lá dobrando lá a minha veste, e ela chegou para mim e falou assim, oh, parabéns, o seu aura estava lindo, estava luminoso, sabe? Eu fiquei impressionado, eu falei assim, nossa, eu nem mentalizei nada, etc., né? Aí nossa, obrigado, né? Dona Esmeralda, ela chamava, né? É o que aconteceu, chegou a semana que vem, na semana seguinte, eu peguei, preparei tudo, tinha certeza que tudo estava funcionando, aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou fazer a yoga, sabe? Tá? Hoje eu vou... Cara, nunca fiz uma yoga tão perfeita, sabe? Com as mentalizações, com os chakras, com as cores, com os sons. Terminou a cerimônia, ela não falou nada. Aí eu peguei, fiquei curioso, né? Pô, a gente tem 25 anos, né? Aí cheguei e falei assim para ela: como foi hoje, dona Esmeralda? Ela falou assim: ah, meu filho, tinha um bicho tão feio querendo engolir sua cabeça. Olha só, rapaz. Olha só, tá? Olha só, tá? As nossas questões do fazer tudo certinho, do ser o perfeito, do evoluir, etc. Você tem uma forma de vigiar, né? Você acha que está tudo certo e você está vulnerável. Você está criando a tua vaidade e está criando um negócio que está engolindo a sua cabeça e você não está vendo, né? E isso daí é um aprendizado, Grego, assim, absurdo, sabe? Tá? Né? Porque assim você está criando alguma coisa que está te devorando, você não está percebendo, né? E, né, talvez, né, você acabe o que você está construindo, em vez de ser aquele universo que a yoga se propõe, etc., você está construindo uma coisa caótica. Você está construindo uma coisa destrutiva. Gostei sabe? muito. Movido, né? Movido pelo que não, ó, eu faço, eu sei, eu tenho a capacidade, eu sou, sabe? O quanto aí esse você tipo deixa a brecha, né? Com essa confiança excessiva, você deixa a brecha. Isso né? O quanto esse tipo de pensamento ele não é muito pior do que você olhar lá para sua sombra, sabe? Ó, eu sou isso mesmo, eu sou preguiçoso, eu preciso melhorar, eu preciso rever, eu preciso trabalhar, sabe? Eu não tenho capacidade de lidar com isso, eu sou inseguro, sabe? Quando você chega e você olha para tudo isso, eu acredito que você está, apesar de estar mexendo com a negatividade, entre aspas, você está construindo algo, no meu entender, algo muito mais positivo do que quando você
fica só no elevado, no sutil, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nas questões espirituais, aí no geral, eu sou elevado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, Eu amo sabe? uma frase que falamos muito, né? Mas às vezes a gente não entende a profundidade dela, né? Que é a vigilância dos sentidos, né? Vigilância dos sentidos, né? Porque é bem isso, né? Essa história tem um bicho, você tem um bicho devorando sua cabeça e você não está percebendo, né? Acorda, né? O que é isso, né? Então, o que é interessante, né? Dentro dessa questão das nidanas, né? Então, tudo as pessoas interpretam mais para o lado do sexo, né? O sexo é sempre o saco de pancada aí da questão, né? Nós carregamos muitas tendências nesse aspecto, né? Isso né? Porque o que acontece, né? O sexo, né? O sexo, ele lembra, a mente é que vai ter a ideia de bem e mal, né? E o sexo é a nossa capacidade de criar, tá? Então, o que vai acontecer, né? A gente que vai criar o bem e o mal, sabe, né? O bem e o mal não existe no universo como um todo, né? A gente que vai dar nome, a gente que vai catalogar, né? Então, a nossa capacidade de criar o bem e o mal é que ela vai permear tudo. Então, por exemplo, eu acho que aí o sexo talvez é a capacidade de criação assim da forma mais densa, né? Mas também pode ser a mais sutil. Né? Sutil. Tudo vai depender da maneira Que for... como a gente faz aquilo, né? O Krishnamurti, uma vez perguntaram para ele assim, o que você acha do sexo? E ele falou assim, sexo é apenas sexo. Agora, o que você pensa a respeito dele é aí que está o problema, né? Bingo. Nossa. Então, a questão, ela acaba sendo exatamente, né? Então, por exemplo, tem uma nidana que ela o nome dela é Os Pervertidos e Pervertedores, sabe? Então, ela vai falar das perversões sexuais e etc. Tá? Então, é a primeira imagem que vem para a gente também, né? Mas a gente precisa entender que essas nidanas, elas têm graduações, sabe? Quando a gente fala em criar, a gente fala em criar tanto com a parte de baixo quanto com a parte de cima, tá bom? Então, por exemplo, você pegar um conhecimento e você perverter aquele conhecimento, você dá uma interpretação sua, você direcionar ele para essa ou aquela tendência, e você pegar esse conhecimento e levar para as pessoas de modo impositivo, como sendo uma salvação, etc., sabe? Recai sobre essa mesma questão. Você Tá? tocou um assunto muito delicado, né? De você pegar uma coisa que está lá e você adequar pelo que você acha que é, e você modificar aquilo, é uma nidana que você adquire por Você um bom concorda com áreas de santidade, né? Tá? tempo que tá. Né? Você concorda, né? Então você fala assim, não, parece que a nidana é só a pessoa que faz isso sexualmente, né? Dá Não, a impressão, né? Mas na verdade não, né? Na toda verdade, ela tem graduações e aí volta a vigilância dos sentidos, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque praticamente a gente tem uma tendência a todas, sabe? Não é só a gente falar assim, ó, isso daqui é o mais grosseiro, eu não tenho, sabe? Quando a gente pega o mapa astral e pega o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco seria o nosso centro, né? Onde estão as escandas e as nidanas, os 12 trabalhos de Hércules, etc., né? Quando a gente pega o chakra cardíaco, a gente pode falar assim, nossa, eu posso comparar o mapa astral com o chakra cardíaco? Pode, né? Sabe, colocar uma mapa astral em cima do chakra cardíaco. Oh, peraí, tem mais aspectos na segunda pétala, sabe? Colocar as casas em cima das pétalas. Deve ser um trabalho maravilhoso isso aí, É um ó. trabalho lindo, né? Ó, poxa, por que está mais em cima dessa pétala? Aí talvez a pessoa Faz sentido, René? faz sentido, Isso? Olha, faz. Sabe? Por que ó, essa pétala daqui, mas a gente tem que ver essas graduações, né, da pétala, né? Tá, mas ó, por que está sobrecarregando mais esse aspecto, né? O mapa ele é tendencioso mais para um lado, mais para o outro, né? Sabe? Então você olhando isso, né? Você olhando isso, você começa a falar, olha aqui, ó, então esses aspectos, né, eles precisam ter mais atenção.
Se tiver planeta retrógrado, ó, existe uma tendência a que a pessoa ela recaia mais nesse ponto, né? Mas ela vai recair nesse ponto quando? Quando ela está com medo, quando ela tá insegura, ela precisa se autoafirmar, tá bom? Então, né, a questão toda é conscientizar a pessoa porque quando que ela cai na armadilha e por que que ela cai na armadilha, sabe? Então, ter a consciência da armadilha, por que que ela existe, etc. Isso daí é tranquilo, né? Mas a cura é assim, poxa, ó, eu estou nesse ponto, né? Poxa, o que que aconteceu que eu vim parar nesse ponto? Tá, por quê, né? Existe volta essa mecânica do mapa, né? O mapa astral é um emaranhado, é uma mecânica onde a gente é jogado de um lado para outro, né? E essa mecânica ela é impulsionada pelo Quirón, no meu entender. O que acaba acontecendo, né? Então aí a gente cai na primeira nidana, que é a inércia. Sabe, a inércia é a gente se deixa levar pelas coisas da maneira como elas estão. Então, quando você começa a perceber seus processos mentais, quando você começa a perceber, opa, eu estou aqui de novo, né? Não precisa nem chegar a agir em termos externos, né? Mas em termos interiores você já detectou que você, de alguma maneira, veio parar naquele ponto. Espera aí, então, deixa eu parar. O que aconteceu para que eu possa ter chegado aqui? Com quem que eu encontrei? O que eu falei? O que, sabe? Quando você está fazendo isso, você está começando a desfazer a mecanicidade do mapa para o qual a gente é empurrado. Sabe? Isso vai fazer com que, né? Isso vai fazer com que você comece a quebrar a inércia do mapa. Sabe? Que a grande dificuldade nossa, volto a dizer, é a primeira nidana, a preguiça, a inércia, né? E quando a gente quebra a inércia do mapa, aí é o primeiro passo para a gente começar a fazer o grande trabalho de transformação. Legal. Mas para isso tem que quebrar a nossa inércia também, né? Eu vim parar nesse lugar, eu me conformo, a vida é desse jeito, as coisas são desse jeito, o mundo é desse jeito, as pessoas são desse jeito, né? Não, sabe, eu vou fazer... Eu vim aqui para mudar isso, eu vim aqui para aprender com essa lição. Né? A razão de eu existir é exatamente essa, né? Então, encarar isso e transformar isso num grande mestre, num grande aprendizado, sabe? Aí a gente está transformando a Nidana em Skanda. Né? Está fazendo o contrário, né? Daquele cara que transforma a Skanda em Nidana, né? Aí nós estamos fazendo o contrário, né? Aí a gente está conseguindo realmente fazer o trabalho que nos cabe, né? Mas para isso tem que rever todo o conceito de bem e mal, né? Certo, errado, todas essas coisas precisam ser revisadas, né? E vistas sob uma ótica mais divina, universal, do que apenas pelo nosso lado personalístico. Quando a conversa é boa, voa, tá vendo? Já até passamos da hora aí, muito bom. A gente podia ir muito longe, né? Podia, viu? Vamos por partes. Quem sabe a gente volta a tocar no assunto. René, muito legal. Olha, para mim foi de grande valia, porque é aquilo que eu digo, né? Você tem as pessoas, nós temos que ser humildes de saber que a gente não sabe nada. Um conterrâneo meu disse a frase certa: só sei que nada sei. Exatamente. Porque todo dia, todo momento, toda oportunidade é um aprendizado, né? Então, quando você acha que você sabe alguma coisa, é que você percebe que você não sabe de nada. O teu cabedal está aberto para mais toneladas e toneladas de informação, né? Então é isso. Quero te agradecer. Dá uma mensagem para quem está preocupado com as suas nidanas, principalmente, porque Skanda a gente não está preocupado, né? Está tudo bem. Mas lembra, ela pode inverter, né? Então, dá o teu recado aí para a gente. Acho que eu vou terminar com uma frase bíblica que é muito rica para a gente pensar, né? Não te faças demasiadamente reto, nem demasiadamente sábio, porque has de destruir a ti mesmo. Olha... Fica um tema aí para a gente pensar. De quem é essa frase aí? Olha, eu não sei, ela está num versículo da Bíblia, tá? Eu anotei, eu costumava citá-la num período, mas eu já perdi a autoria, tá? Mas se for no Google,
for no Google digitar, ela aparece. Repete, por favor. Não te faças demasiadamente reto, nem demasiadamente sábio, porque has de destruir a ti mesmo. Então, acho que é Paulo, é alguma coisa assim. Tá? Valeu, Renê. Muito obrigado. É joia. E por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. É isso aí, foi um prazer. Tudo Fica de bom. bem. Abraço. Até mais. Tchau. Gente, puxa, como é bom a informação, né? A gente tem elementos aí, a vida nos favorece, em todo lugar, como nós falamos agora no encerramento do programa. Todo aprendizado está em todo lugar, basta a gente estar atento. É que a gente olha, mas não enxerga, vê, mas não percebe. Pô, e depois a gente reclama da vida? A gente reclama da vida porque é preguiçoso mesmo. É uma grande lidana, ele falou agora há pouco aí. Então tá bom, por hoje é só, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.